Olá, tô de volta depois de sei lá quantas semanas com a maior cara de pau do mundo a fazer esse minicast. Na semana antes do carnaval, ou na semana do carnaval, não me lembro exatamente, eu decidi fazer uma pequena pausa para recalcular minha rota, para rever as ideias que eu queria compartilhar aqui. E aí eu decidi dar um tempinho com o meu conteúdo de uma maneira geral e agora eu tô voltando, tô clareando as minhas ideias e aí eu decidi voltar com o minicast. E aí o tema de hoje é um tema que eu já tinha decidido há muito tempo. E era uma coisa que estava bastante em evidência pra mim e ainda tá. E aí eu decidi falar disso aqui. Eu tô com um roteiro gigante na minha frente de quando essa ideia surgiu, mas daí eu lembrei que a ideia do minicast é ser realmente uma coisa mais espontânea. Então, embora esse roteiro esteja aqui, eu não vou fazer necessariamente uso dele, mas pode ser que alguma coisa ou outra do que está escrito aqui eu acabe trazendo para poder, enfim, embasar o que eu tô falando. O tema de hoje não é só pegar e fazer. E esse tema saiu de uma sessão de terapia. Por quê? Eu tenho uma organização, um planejamento que é muito bonito, que é muito coerente na teoria, mas que diversas vezes eu me pego tendo uma dificuldade gigante de colocar em prática e de executar esse planejamento. E aí, num determinado momento, eu levei isso para minha psicóloga, porque algumas semanas atrás, na verdade, na semana antes do carnaval, que foi até o que me fez repensar e recalcular a rota toda, eu fiz tipo uma maratona de gravação de vídeo pro YouTube. Eu tinha o roteiro de 3 vídeos e eu decidi gravar esses vídeos todos de uma vez. Não sei por que cargas d'água, eu não conferi o áudio antes de gravar. E aí eu gravei 3 vídeos que na minha cabeça estavam maravilhosos, mas quando eu fui editar os vídeos estavam sem áudio. Isso pra mim foi um baque, porque é muito raro pegar vídeo pra gravar assim de uma vez só. Então, foi como eu posso dizer, foi uma pancada, sabe? Na Elisa Produtiva. E antes de gravar esses vídeos, na hora que eu estava me maquiando, eu derrubei o meu blush no chão que se espatifou inteiro. E o que eu fiquei percebendo depois disso foi que eu senti um certo alívio por ter uma desculpa, o blush quebrado, para não gravar novamente os meus vídeos até solucionar esse problema, que na real era um problema muito fácil de solucionar, era só comprar outro blush. E aí eu estava com essas ideias na minha cabeça, pensando nisso tudo, e eu levei para a minha querida psicóloga. E aí ela falou assim, calma, o que eu falei antes dela dizer o que ela falou. Eu falei, poxa, e aí eu fico com essas desculpas na minha cabeça, com essas coisas todas, sendo que é só pegar e fazer. Ela, não, não, não. Não é só pegar e fazer, porque é nessa hora que você pega pra fazer que um blush cai e quebra, que o áudio do vídeo não funciona. Então, assim, eu parei pra pensar e fiquei nessa de realmente, porque a gente acha que é só você planejar e é só você executar, sendo que existe todo um rolê entre você planejar e você executar. E eu quero desmembrar isso aqui hoje e falar um pouco dessas coisas, porque tem tudo a ver com fazer o trabalho interno, que é uma coisa que eu estou falando já, sei lá, desde o começo do ano, desde dezembro, não tenho certeza, mas que esse ano eu decidi fazer esse trabalho interno e eu decidi sugar todo mundo para fazer o trabalho interno junto, porque é muito importante fazer isso e cada dia mais, a cada, sei lá, cada vídeo que eu assisto, a cada coisa que eu leio, a cada dia que eu vivo, eu entendo que essa é a coisa que a gente mais precisa fazer. A gente só consegue impactar o mundo fora da gente quando a gente olha para o mundo dentro da gente. Então, esse episódio é todo voltado a entender o que acontece dentro da gente entre o planejar e o executar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar a causa raiz dessa dificuldade em executar as coisas. A gente está procrastinando, a gente está, sei lá, com medo de fazer alguma coisa que vai mudar a nossa vida de alguma forma. Eu peguei esse exemplo da gravação dos vídeos, mas isso acontece com coisas maiores também, não só com coisas tão pequenas, mas assim, quando você se vê diante de uma situação em que você fazer alguma coisa
pode trazer um resultado que vai te tirar do molde que você conhece da vida, como você conhece. Isso pode te tirar um pouco do teu centro e você de repente tá, sei lá, sabotando algo que você precisa fazer ou se privando de fazer essa coisa porque você tem medo de que as coisas mudem. E isso é engraçado de falar porque não é uma coisa que a gente faz de forma consciente. A gente não pensa nisso em primeiro plano, tipo, não vou fazer porque estou com medo. Não, a gente se engana, tipo assim, é como se a gente colocasse diversas distrações na frente pra gente não ver qual que é o real problema, qual que é a real coisa atrás disso. E é por isso que é muito importante a gente se perguntar sempre por que a gente está sentindo o que está sentindo, por que a gente está pensando o que está pensando. Todas essas coisas são sintomas, né? E a gente precisa descobrir por que esses sintomas estão acontecendo. E aí a minha ferramenta favorita, obviamente, é a escrita diária. Eu acho que é muito importante a gente colocar no papel o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, o que a gente sonhou, porque eu acho que os sonhos também dizem muito a respeito daquilo que a gente está vivendo, de uma forma mais simbólica, mais abstrata. E eu acho que a gente precisa aprender a se fazer perguntas e não só aprender a se fazer perguntas e também a colocar as respostas dessas perguntas, quando elas forem identificáveis, à disposição de uma ação prática. Como assim? Tipo, estou com raiva de alguma coisa. Do que estou com raiva? Por que estou com raiva? Identificou o que e o porquê? Como que você pode colocar essa raiva para fora sem que seja prejudicial para você e para outras pessoas? É nesse sentido. Você pode socar um saco de areia, você pode socar o seu travesseiro. O que você pode fazer para tirar isso de dentro de você e não ficar com um excesso de sentimentos que vão te prejudicar no seu dia a dia? E aí, uma outra coisa que eu acho importante entender entre o planejar e o fazer é a questão da motivação, que a gente acha que motivação é um pó de pim-pim-pim que está ali disponível, que quer dizer que precisa estar disponível a todo momento. E eu venho aprendendo com a minha mentora Ina Marção, principalmente, que motivação é você entender o motivo, é você saber por que você está fazendo alguma coisa. É isso aí, e ponto. O resto é disposição, o resto é compromisso, é você entender realmente que você tem um papel naquilo ali, que você precisa desempenhar esse papel, ainda que você não esteja na melhor das suas energias no dia. E que, ok, se você não tiver com energia hoje, mas que amanhã você vai tentar de novo e não vai deixar a peteca cair. Eu acredito, eu tenho essa visão na minha cabeça que a vida é um eterno equilibrar de pratos. De vez em quando o prato vai quebrar, você vai ter que comprar outro, repor, botar pra rodar de novo? Sim, mas faz parte, é só você continuar de onde você tá. Sempre assim. Onde você tá, o que você tem agora. Então é isso aí que você precisa fazer. Não precisa pensar daqui a 10 anos, porque daqui a 10 anos a configuração vai ser outra, você vai ter recursos que você não tem agora, você vai ter uma mentalidade que você não tem agora. Enfim, é agora, é aqui. O que você tem hoje, o que dá pra fazer hoje com o que você tem hoje. É isso. E também tem muita questão do seu diálogo interno, da sua automotivação, que eu amo, que eu amo não, que eu chamo de auto-coach. Você precisa ser seu auto-coach, você precisa aprender a se motivar. Porque se você ficar esperando a motivação nesse sentido mais mágico de meu Deus, que energia que eu tô para fazer tudo que eu preciso fazer, você vai ficar esperando. Então você precisa aprender a se motivar, a puxar o seu próprio bonde. Você precisa ser essa pessoa. E eu acho que isso acontece, que isso pode ser feito muito a partir de afirmações positivas e de visualização também. Aí entra numa coisa mais lei da atração e que eu acho que não tem o menor problema. É que a gente criou uma resistência a esses assuntos como se fosse uma coisa muito, sei lá,
riponga, mas não é, gente. Tipo, se você... A forma como você pensa dita a forma como você se sente, como você age a respeito das coisas. Então, se a afirmação foi positiva, se o que você fala a respeito de si mesmo vai te ajudar a se sentir melhor, então fala o que é bom, não fala o que é ruim. Visualiza o que você quer em vez de ficar pensando, meu Deus, eu preciso fazer tal coisa e eu não estou fazendo, eu sou uma pessoa muito bunda mole, tipo, não, vamos no que realmente vai ajudar, em vez de ficar nesse diálogo interno repetitivo e nocivo para nossa própria autoestima, para o nosso próprio autoconceito. Que mais? Buscar inspiração em histórias de outras pessoas, na vida de outras pessoas. Tem algumas pessoas que eu sigo e que sempre que eu vejo essas pessoas vivendo, agindo, fazendo qualquer coisa, eu falo, caramba lá, dá pra fazer, sabe? Eu não preciso ficar aqui, tipo, me martirizando. E é claro, eu entendo que essas pessoas também têm os seus dias ruins, que elas também, enfim, tem os dias que querem passar o dia inteiro de pijama e tá tudo certo, não tem problema nisso. Mas eu gosto de ver pessoas de quem eu gosto do trabalho e de quem eu admiro as atitudes, sabe? As ações, a forma como entrega conteúdo, por exemplo, a forma como entrega o próprio trabalho e a forma como vive esse processo. Então, eu acho muito importante a gente se cercar mais de pessoas que inspiram a gente, que motivam a gente, do que deixar qualquer coisa entrar, sabe? Qualquer coisa passar pelo nosso filtro e pelo nosso crivo. E o mais importante é eliminar as distrações e interrupções. Se você é uma pessoa que tem dificuldade em se concentrar no que você precisa fazer, você tem que tirar o máximo de distrações possíveis da sua frente. Você botar o celular longe de você, enfim, desativar a notificação, parar de seguir gente que, enfim, não vai te trazer nada de útil. Ou, sei lá, ter uma rede social específica que seja só pra seguir besteira. E aí no seu tempo livre você vai lá só ver essas besteiras, mas se você tiver uma rede social que seja de trabalho, deixar aquilo ali um pouco mais organizado, um pouco mais limpo, pra você não ficar se perdendo. Tipo, isso acontece frequentemente comigo, de eu pegar o celular pra ver uma coisa específica e aí 15 minutos depois eu percebo que eu vi tudo menos aquela coisa específica que eu ia fazer. O nosso cérebro, ele tá desacostumado a focar nas coisas, porque a gente tá o tempo todo sendo bombardeada de informações. Então, para mudar isso, a gente não pode depender nossa, eu lembrei disso agora, mas vou colocar aqui como exemplo. O Instagram oculte as curtidas pra gente não se sentir mal com a nossa própria autoestima, ou que os criadores das redes sociais comecem a tomar medidas mais conscientes a respeito da saúde mental dos usuários. Não vai rolar. Quer dizer, pode até rolar. Porém, você é a pessoa que precisa ser responsável por aquilo que está na sua vida e aquilo que você quer fazer da sua vida. Então, é você que precisa ter esse cuidado de se desintoxicar. E sair do automático, né? Eu falo isso também bastante. Sair do automático é essencial para que você não fique presa né, nesse mundo que está funcionando no automático e te carregando junto. Então, se você não quiser ser levada o tempo todo por coisas completamente fora daquilo que você espera, daquilo que você quer viver, então você precisa sair do automático e assumir o controle da sua vida. Outra coisa muito importante, a gente quer conquistar o mundo, a gente quer 1 milhão de coisas, mas só dá pra fazer o que dá pra fazer. Tem uma frase no livro Sem Esforço, que é do mesmo autor de Essencialismo, que ele diz: não faça hoje mais do que conseguiria se recuperar completamente ainda hoje. Então não vamos cair nessa maluquice da ideia de trabalhar duro. Eu me bati muito com essa ideia nas últimas semanas também, mas eu não necessariamente acredito nesse negócio de trabalhar duro. Eu acredito em dedicação, eu acredito em compromisso, mas eu não acredito em, tipo, trabalhar demais. Meu Deus, tipo, é uma pessoa que está 24 horas por dia trabalhando de domingo a domingo, não. Porque eu acho que isso compromete a nossa capacidade de continuar se dedicando a longo prazo. Você precisa trabalhar, você precisa descansar. Tipo, é um ciclo. Você precisa fazer as duas coisas, mas as duas coisas de um jeito que não te prejudique a longo prazo. Se você ficar trabalhando demais, teu corpo uma hora vai te parar. Se você ficar
descansando demais, tipo, sabe, né? Improdutiva demais, você também não vai se sentir bem. Mas eu acho que hoje em dia é muito raro ter alguém que se sinta descansando demais. Eu sinto que a gente está sempre fazendo muita coisa e sempre sentindo que não está sendo produtivo o suficiente, justamente porque a gente faz o que dizem pra gente fazer e não para entender o que realmente precisa ser feito para aquilo que a gente quer conquistar. Enfim, são muitas questões aqui para pensar, mas eu já me estendi bastante nesse minicast, que é para ser mini. Então, bom, se tiverem alguma coisa, eu ia falar para deixarem aqui, mas acho que os comentários estão fechados. No entanto, meu Instagram tá aberto, a gente pode conversar em outras redes sociais, e esse é um assunto que vai aparecer ainda durante a próxima semana nas minhas outras redes. É isso, muito obrigada pela sua atenção. Se você ouviu até aqui, deixa uma reação aqui, por favor, muito obrigada. E a gente se ouve na próxima semana. Um beijo.